Oi, pessoal, tudo bem? Gravando aqui um vídeo sobre a Bíblia neste mês de setembro de 2022. Para você que ou lê muito pouco ou nem sequer assim aproximou-se da Bíblia ainda, mesmo às vezes frequentando uma igreja cristã, igreja católica, e você não é dado assim a leitura, o estudo e a reflexão, e você nem sabe por onde começar. Então, vou te dar algumas dicas aqui. Primeiro, informações básicas sobre a Bíblia. A Bíblia não é exatamente um livro único, mas é um conjunto de livros. Então, aqui eu tenho a Bíblia Jerusalém, são dezenas de livros. A Bíblia, nós dividimos ela, além desses livros, também nós dividimos nos conjuntos de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou também pode se chamar Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Mas a maioria das pessoas conhece como Antigo Testamento e Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento começa onde, né? É a parte menor da Bíblia. Ó, esse pedaço aqui, hein? E como a Bíblia está organizada hoje, o Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus. Então, tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que quer dizer Evangelho, né? Boa notícia. Que boa notícia é esta? Quem é, vamos dizer assim, a boa notícia? O próprio Jesus Cristo, o próprio reino de Deus, podemos também dizer assim. Então, a boa nova, o reino de Deus está próximo. Pois bem, qual desses 4 evangelhos, vamos lembrar que o Novo Testamento começa com Mateus. Porém, a Bíblia não é um livro organizado de forma histórica. Então, o livro é dos 4 evangelhos, o mais antigo, o que foi escrito primeiro, o que foi confeccionado primeiro, o Evangelho de Marcos. Aí depois vem os outros, né? O mais novo, vamos dizer assim, o caçula dos 4 evangelhos, é o Evangelho de São João. Então tá. Se eu for compreender nesse sentido que a Bíblia não é simplesmente um livro de história, o seu objetivo principal não é simplesmente contar fatos de forma cronológica, fatos reais, no sentido que se pode comprovar, ou que seja simplesmente informação, então qual o foco dela? É passar uma mensagem. Apresentar essa boa nova e passar um ensinamento, apresentar uma pessoa, quando nós estamos falando aqui dos evangelhos. Então, se não é organizado de forma cronológica e você, de forma histórica, e você quer adentrar na leitura da Bíblia, então não faz muito sentido começar pelo Gênesis, né? Aqui nós vamos ter uma questão. Tem gente que fala assim, eu vou começar a ler, vou começar a estudar as Sagradas Escrituras e vou começar pelo Gênesis. Não vai dar muito certo. A não ser que você já tenha uma leitura mais assídua, um pouco de estudo, já fez alguma coisa assim. Mas se não, então começa com os evangelhos, né? Por quê? Ué, mas a gente não deveria começar com o Antigo Testamento? Não, porque a chave de leitura do Antigo Testamento vai ser a experiência cristã, a vivência cristã, e nós a fazemos conhecendo primeiramente Jesus Cristo, a Boa Nova. Aí depois a gente se volta para o Antigo Testamento, com a chave de leitura, que é o Cristo. Pois bem, então este é o caminho. Então, se você não leu muito pouco e quer agora se dedicar mais, então começa com os evangelhos, principalmente com Marcos, que quer apresentar Jesus como Filho de Deus, como o enviado do Pai, o Messias. Então, como eu vou ler? Como eu leio um livro de romance, de literatura? Não.
Você não vai ler simplesmente para obter informações ou conhecer a história. Também isso faz parte, evidentemente. Porém, o que se quer com a leitura é justamente conhecer uma pessoa ou adentrar neste início de entendimento, vamos dizer assim, do que é o reino de Deus. Pois bem, então começa por Marcos, leia de forma tranquila, um capítulo por dia, ou você pode, se você está muito ansioso, né, pode ler normalmente, mas depois você volta e começa a ler de forma mais lenta, com mais atenção, e vai aprofundando em cada ponto. Bom, a Bíblia tem várias formas de ser abordada. Eu posso fazer uma leitura atenta, eu posso fazer uma meditação a partir de um texto, de uma parábola, de um capítulo, normalmente de uma parábola, né? Ou de um trecho. Eu tiro aquele trecho para eu meditar aquele dia. Então, eu faço uma leitura vagarosa, versículo por versículo, paro, volto. Este é outra forma que a gente chama de meditação da palavra, que a gente demora mais no pequeno texto. Mas a leitura, ela pode ser feita constantemente. Você, por exemplo, pode escolher esse mês de setembro, né, a igreja no Brasil, né, pediu para as comunidades que meditasse o livro de Josué. Porém, você que está adentrando na leitura bíblica, como eu disse, comece lendo o Evangelho de Marcos. E aí, você pode escolher um mês, ou 15 dias, ou um mês, para ler somente este livro, o Evangelho de Marcos. Depois que você leu esse mês, no próximo mês você pode escolher, por exemplo, o Evangelho de Mateus, depois de Lucas, depois de João, né? E assim, cada mês você pode, assim, ou pode fazer de outra forma que você achar adequada. É só uma ideia que surgiu aqui, tá? E você vai ler com atenção, né? E assim você vai seguir. Então, lembrando, né, que a Bíblia não tem um interesse simplesmente histórico de passar uma mensagem, um anúncio em forma de informação apenas, né? Não, quer apresentar a boa nova, a boa notícia, o reino de Deus, Jesus Cristo. Vamos fazer assim? Então, comece a ler o Evangelho de Marcos de forma tranquila. Se você já tem uma caminhada, pode ler uma carta de Paulo, né? Mas quando você estiver bem mais amadurecido na leitura dos livros do Novo Testamento, é que a gente volta para o Antigo, né? Aqui, normalmente, a gente tem um grupo de reflexão, a gente faz os dois ao mesmo tempo. Então, um mês a gente toma um livro do Novo Testamento, o outro mês a gente pega um livro do Antigo Testamento, porque a gente já fez uma introdução, né, geral às Sagradas Escrituras, meditamos a palavra todos os dias, partilhamos no encontro e assim por diante. Então, faça essa caminhada e que você possa aí ter a Sagrada Escritura como uma companheira sua do dia a dia, tá? Espero que tenha ajudado você nessa reflexão, nessa meditação, e que você faça o seu caminho, né? Lembrando, o seu caminho, né? Não o meu caminho, não o caminho de alguém que fala que você tem que fazer assim, assim, assado. Você tem que descobrir, na medida que você vai lendo, meditando, aquilo que o Espírito vai te inspirando, né? Você deve descobrir a sua espiritualidade, não a espiritualidade do Frei Edson, não a espiritualidade do padre fulano, da irmã fulana, do pregador ciclano, não, é a sua espiritualidade dentro da igreja. Se você é solteiro, você vai ter uma espiritualidade, né? Se você é casado, você vai ter a espiritualidade matrimonial, se você é religioso, você tem a espiritualidade do religioso e assim por diante. Não queira ser monge se você não é monge, não que não vai funcionar, né? Cada um deve desenvolver os dons que o Espírito nos dá dentro do seu estado de vida.
né? Então tome cuidado, né, para não ficar seguindo orientações e querendo ser um estado de vida que você não tem, né, ou que eu não tenho, né? Então não tem jeito. Cada um deve viver a sua espiritualidade. Medite a palavra e isso vai nascer na sua vida. Tchau, paz e bem.